Olá, professores! Eu sou a Vaniele e fiz esse vídeo para auxiliar vocês nos registros do RCO após ter iniciado, então, esse período aí de aulas não presenciais. Nessa instrução normativa de 009 de 2020 da CEMED, tem algumas informações importantes que nós devemos prestar atenção. Então, nós vamos iniciar agora falando sobre a frequência dos dias letivos. Falaremos também sobre a frequência no recesso escolar, os conteúdos e as avaliações. Então, no período de 3 do 2 a 20 do 3, nós faremos os registros conforme as orientações anteriores. O que mudou então foi a partir do dia 23 do 3 de 2020. Aí na instrução está 23 do 4, né, no qual foi feito então uma errata, falando sobre essa data que era 23 do 3, por um erro de digitação ficou 23 do 4. Então a partir do dia 23 do 3, que iniciaram-se então as aulas não presenciais, nós vamos fazer da seguinte forma: nós precisamos colocar lá nas observações da nossa frequência esse texto aí que nós devemos copiar. Selecionamos o nosso texto, clicamos no botão direito do mouse, né, copiar, por isso que eu oriento até fazer pelo computador, que facilita um pouco mais. Aí nós já estamos logado com o login de uma professora aí, então, do terceiro ano, do primeiro ciclo. Nós selecionamos a turma dela, o primeiro semestre, e vamos clicar em consultar para verificar, então, os registros que essa professora fez. Clicando com a barra de rolagem, né, arrastando a barra de rolagem para baixo ali, nós clicamos em última, nós vamos lá para o último registro dela. E olha só, dia 20 do 3 foi a última data que ela fez o registro. Então, o próximo registro dela, né, seria 21 sábado, 22 domingo, segunda-feira, dia 23, que aí não foram mais as aulas presenciais. Nós clicamos então em incluir, nós vamos incluir uma nova frequência. Vamos fazer uma simulação aqui então, do dia 23 do 3 de 2020. Ela não tinha então uma aula geminada, e vamos clicar em lista de alunos. Nós estamos na língua portuguesa, né? A cada disciplina é preciso fazer esse procedimento. Lembra aquele texto que nós copiamos lá da instrução? Então, nós vamos colar ali embaixo na nossa observação, no campo de observação. Todos estão com frequência, podemos voltar depois e alterar, né? Então, nessas observações ali, nós vamos deixar todos mesmo com frequência, botão direito do mouse e colar. Então, nós colamos aquela informação, aquele texto que é obrigatório em todo o período que não houver as aulas presenciais, é preciso ter essas observações. Vamos salvar e já incluir o conteúdo, porque é aí no conteúdo que teve modificações também. O sistema ele foi alterado, então não tem mais aquelas atualizar listagens, né? Aquele link para atualizar listagens. Então nós já deixamos aqui no conteúdo, precisamos clicar nesse quadradinho, senão ele não vai salvar, nesse quadradinho branco, então a gente clica, deixa ele habilitado com esse Vzinho aí dentro. Nos conteúdos nós vamos digitar os objetos de conhecimento. Digitamos então o objeto de conhecimento conforme o PTD, né? E depois, lá nas observações também tem uma informação importante que está lá na instrução. Então, essa observação que nós vamos registrar aí, nós precisamos voltar lá na instrução normativa, por isso que é interessante que já esteja aberto também no computador essa instrução para ficar fácil para a gente colar. Lá para baixo, então, descendo, ali fala sobre a frequência, lá embaixo fala sobre o conteúdo. Então, registro, no artigo 2 ali fala para os registros de conteúdo, né, do ensino fundamental, anos iniciais, primeiro ao quinto ano, educação infantil e educação especial. Lembrando que educação infantil, nesse momento, não, tá? Vai ser diferenciada. Então, para o período ali de 23 do 3 a 24 do 4, nós precisamos copiar e colar essa mensagem aqui, ó, conteúdo suplementar online conforme instrução normativa 005/2020 da CEMED. Então é essa observação que nós precisamos colar ali. Botão direito do mouse, colar, nós copiamos lá, colamos aqui. Então todas as informações vai ser fora, né, o ensino fundamental, vai ficar para uma outra instrução devido a mudanças que houve nessa semana. Então vamos lá, voltando então, ó, copiamos, colamos e lá no objeto de conhecimento, né, nós precisamos digitar conforme o PTD. Então lá nos conteúdos, o objeto de conhecimento. Após termos concluído então todo o nosso registro, nosso conteúdo, nós vamos salvar
e vamos verificar lá então o conteúdo como ficou registrado. Então, só vamos fazer uma pesquisa ali, conteúdo, a turma, o período de avaliação já está habilitado, né, na língua portuguesa, conforme eu tinha colocado antes. Nós vamos lá para a última, só para a gente visualizar a data certa já, que é o último registro, dia 23/3, olha só, conteúdo, está lá então o conteúdo que eu digitei, que eu trabalhei com o meu aluno nesse período. Consigo nesse caderninho aí pesquisar, né, visualizar o meu registro, do que eu trabalhei, do conteúdo que eu trabalhei com o aluno nessa aula não presencial. E tem um detalhe importante, nós não vamos deixar esse registro aí no nome da professora, né? Estamos usando um acesso de uma professora que ela vai ficar brava com a gente se ela souber depois que a gente fez registro de forma incorreta. Então, nós vamos excluir, tá? Esse procedimento de excluir eu estou fazendo, não precisa vocês fazerem só se fizerem alguma coisa incorreta ou precisar fazer alguma alteração. Mas aí estou excluindo para não ter problemas com a professora. Uma coisa muito importante que as pessoas às vezes esquecem, os professores às vezes me procuram sobre não conseguem excluir um conteúdo. Na verdade, não conseguem excluir o conteúdo. Clica lá em frequência, consultar, e aí procura lá uma data que está incorreta e tem que excluir aquela data, e o botãozinho não fica habilitado, esse xizinho vermelho que aparece ali. Por quê? Porque não excluiu o conteúdo. Primeiro excluímos o conteúdo, depois excluímos a frequência. Tá? Vamos excluir essa frequência do dia 23 também. Então, excluímos o conteúdo primeiro, a frequência agora. E aí fica certinho lá o RCO para a professora já depois dessa instrução, ela fazer o registro dessas datas a partir do dia 23. Bom, fizemos então um registro, né, do dia 23 ao 24/4, nós precisamos fazer com aquela mensagem lá que fala então no artigo 2, no inciso 2. Segundo, o terceiro inciso aí é a partir do dia 27/4, porque nós começamos a trabalhar com as apostilas, né? Então, uma outra informação que nós vamos colocar lá nos conteúdos. Na frequência vai continuar a mesma coisa. Então, para toda a frequência nesse período de aulas não presenciais, nós vamos utilizar o mesmo texto. Mas para o conteúdo ele muda, ó, do dia 23/3 a 24/4 é uma informação, no dia 27/4 ao 29/5 é outra informação, ó. Conteúdo suplementar organizado em apostilas conforme Instrução Normativa 007 de 2020. Né? E também a resolução 006 de 2020 da CEMED. Então, nós temos uma outra informação aí. Agora nós vamos fazer uma simulação, então, a partir desse novo período aí que nós trabalhamos com as apostilas. Vamos novamente colocar lá a data, então, do dia 27/4, né, que começou essa nova instrução dos conteúdos, do registro dos conteúdos, e vamos fazer, então, uma inserção aí de uma frequência. Então, a observação ali da turma é a mesma que está lá em cima na instrução, no artigo 1º, onde fala da frequência. Então, voltamos lá, copiamos a mesma mensagem da anterior, então selecionamos, clicamos com o botão direito do mouse, copiar, voltamos lá no registro, lá nas observações, botão direito do mouse, colar, salvar e incluir conteúdo. Agora que nós vamos registrar também nesse novo formato, né? Precisamos clicar nesse quadradinho em branco aí, vamos digitar o objeto de conhecimento conforme o nosso PTD. Depois, nas observações, que vai mudar então a frase, vai mudar ali a informação que nós precisamos deixar registrado, porque nesse momento nós estávamos já a partir do dia 27 trabalhando com as apostilas. Então, voltamos lá no artigo 2º, no inciso 3º, copiamos a frase lá que fala conteúdo suplementar organizado em apostilas, aí fala a resolução, fala a instrução, botão direito do mouse, copiar, volta lá no RCO, botão direito do mouse e colar. Pronto, já está registrado então o nosso conteúdo do dia 27 também. Bom, estamos ainda então na opção frequência e nós precisamos excluir, né, para não arrumar confusão com a prof, que emprestou para a gente o login do RCO. Vamos lá na última,
no último registro que nós fizemos, né, por ordem de data. Então 27/4 é o último registro. E olha só o xizinho, ele não está em vermelho, ele está inabilitado. E por que acontece isso? Porque estávamos em frequência. Nós temos um conteúdo vinculado. Então primeiro precisamos excluir o nosso conteúdo, para depois conseguirmos excluir a frequência. Então nós fizemos lá a consulta. O último conteúdo que nós registramos da última data foi 27/4 e nós clicamos agora, sim aparece o xizinho vermelho. Eu gosto de deixar isso bem claro porque muitos professores me procuraram quando precisaram excluir algum registro e não excluía, né, por esse motivo. Então agora que nós excluímos o conteúdo, nós conseguimos lá na frequência, voltar lá naquela frequência do dia 27 e excluir. Agora pode ver que o botãozinho, né, o xizinho, vai estar lá em vermelho que a gente consegue fazer a exclusão. Então clicamos no xizinho, excluir. Ok. Então agora, prof, está tudo certo aí o seu RCO. Só mais algumas informações que a gente vai colocar aqui agora, que é referente ao período de recesso. Então falamos do período 23/3 a 24/4, que é um conteúdo que registramos, uma determinada frase e precisamos colocar nas observações, do dia 27/4 a 27/5, agora do dia 1/6 a 14/6. Nós vamos registrar apenas no primeiro dia o sem frequência, sem atendimento pedagógico. Essa frase que nós vamos precisar colocar lá. Então copiamos o recesso escolar do período, o decreto, né, que foi feito para esse recesso, que foi alterado, né, o calendário. Então vamos lá em frequência, selecionamos a turma, todas as turmas precisam ser feitas, né? Período de avaliação, primeiro semestre, e apenas no dia 1º de junho que nós precisamos colocar, não precisamos todos os outros dias até o dia 14. Então clicamos em incluir, vamos colocar a data do dia 1º, que é o primeiro dia do recesso. Sem frequência, não clicamos em lista de alunos agora, sem frequência, sem atendimento pedagógico, e lá nas observações, aquela frase que estava na instrução normativa. Botão direito do mouse, colar, e está aí então as nossas observações. Agora é só salvar. Então nesse período, do dia 1º ao dia 6, já está registrado. Bom, agora nós vamos falar sobre algo muito importante, que seria sobre a avaliação. Já fizemos o registro então do dia 1º/6 ao 14/6, fizemos só no dia 1º/6, está tudo certo. Neste período nós precisamos agora pensar nas avaliações. Então as avaliações, elas são feitas de forma de como parecer, né, descritivo do 1º ao 3º ano. Então essa instrução que fala sobre os conteúdos, né, do período 3, do 2 a 20/3, continua com as mesmas instruções de antes, né, que eles têm lá, tem o mesmo formato do CREP, que tem aqueles atualizar listagem, todos que nós fizemos, e depois criamos a avaliação conforme o formato anterior. Neste formato agora das avaliações, nós precisamos selecionar os dados então da turma, clicar em incluir, determinar o valor da avaliação, a data da avaliação, lista de estudantes, digitar as notas e selecionar os conteúdos e depois clicar em salvar. Vamos fazer uma simulação então para os alunos que têm parecer, que não vão utilizar esse formato, né, da avaliação, apenas lá em conteúdos vão registrar a avaliação. Então no caso do 3º ano, utilizando ainda a mesma turma, né, como exemplo, nós vamos incluir, fazer tudo do zero, né? Fazer uma frequência, um conteúdo, e lá no conteúdo que vai ser registrada essa avaliação. Como não tem nota, nós não vamos utilizar lá em cima, do lado de conteúdo, avaliação, né? Nós vamos registrar apenas uma avaliação dentro de conteúdos. Vamos escolher então a data do dia 27/4, uma data aleatória aí, que vamos começar então registrando a frequência. Lembrando que o dia 27/4 é aquela frase que está lá no artigo 2º, né? Então, lá na nossa instrução normativa, vamos copiar aquela frase. No inciso 2º, né? Então, vamos lá em atividades não presenciais, copiou aquela frase ali, copiou, colou,
salvar e incluir conteúdo. É aqui que nós vamos registrar a avaliação, então, do primeiro ao terceiro ano. Ao invés de deixar selecionado o conteúdo, nós clicamos nessa bolinha aqui, ó, avaliação. E aí, como tema, né, que ele fala para escolher então ali, nós podemos escolher avaliação objetiva, descritiva, prática, oral, não é o caso agora nesse período, né, de aulas não presenciais, avaliação outros, né, pode ser mais de uma opção também. Então, o professor pode escolher 2 opções ali como instrumento, né, de avaliação. Ali nos conteúdos vai digitar então qual é o instrumento utilizado. O ideal é muito importante que coloque qual avaliação é, 1, 2, 3, né? Se é recuperação, colocar REC ou recuperação, escrever a avaliação 01, porque depois quando faz a consulta lá ele aparece. E é importante até mesmo na hora de selecionar lá nas avaliações, no caso do 4º e 5º ano. Então, sempre digitar ali nas observações, lembra quais eram as observações lá no conteúdo a partir do dia 27. Qual era a instrução? Aí que é no artigo 2, né? No artigo 2, aqui então, conteúdo a partir do dia 27 do 4 a 29 do 5. É essa frase que nós precisamos copiar e colar lá nos registros, em observações, pronto, e clicar em salvar. Está então registrada aí a minha avaliação. Lá no conteúdo eu coloquei qual o conteúdo, qual a forma, né, qual o instrumento, colocamos todas as informações referentes à avaliação. Então salvamos, vamos lá em conteúdo verificar como ficou, como vai aparecer essa avaliação. Então vamos selecionar lá como foi também o último registro que nós fizemos lá no dia 27. A avaliar já está registrado ali, né, o período de recesso, que a gente não excluiu, e aí 27 do 4, ó, já aparece a avaliação, por isso que é importante sempre colocar, né, que tipo de avaliação é, até mesmo o professor ter um controle, e já vem automaticamente a avaliação ali, a data, o horário que foi colocado, tá? Então, esse registro de avaliação que fizemos foi do 1º ao 3º ano. Agora, nós vamos falar sobre até mesmo esse artigo 3º, ele está se referindo bem à avaliação, à função da avaliação do 4º e 5º ano, cujo os alunos eles têm notas, né? Precisam ser registrados as notas deles. Então, essa não é válida mesmo para 1º a 3º ano, e sim para 4º e 5º que possuem as notas. Para fazermos então uma simulação de uma turma, dessa prof que ela tem uma turma do 5º ano, nós precisamos então selecionar a turma, qual é a disciplina que ela vai registrar a avaliação, no caso dessa turma é o 5º ano, 1º semestre, né, o período de avaliação, incluir. Isso nós estamos fazendo ainda a frequência, né, começando do 0 de novo. 27 do 4, vamos imaginar que seja essa data. Nós vamos registrar a frequência dos alunos. Na observação da turma não falamos nada ainda sobre avaliação, é uma frequência simples, que é a frase para todas, né, para todos os períodos da observação, a gente vai colar aquela frase lá da instrução, volta lá. Por isso que é muito importante estar aberto o documento junto na hora dos registros, facilita bastante, né, para não precisar ficar digitando toda vez. Então tá lá, já sabe que está no artigo 1º falando sobre a frequência o registro das frequências. Aí a gente copiar, vai lá no registro, botão direito do mouse, colar, salvar e incluir conteúdo. No conteúdo, como do 1º e 3º ano, também precisamos colocar que é uma avaliação. Então clicamos na bolinha lá da avaliação. Vai aparecer então quais são os temas, né, os instrumentos. Vamos habilitar qual instrumento nós utilizamos. Vamos registrar lá a avaliação, por exemplo, a avaliação 2, né? Colocamos lá qual é o nosso conteúdo, a forma que foi utilizada ou os instrumentos. E na observação, a mesma coisa. Nesse período do dia 27 do 4, então, nesse período, é um formato de observação que nós colocamos, né?
Voltamos lá no artigo 2º, onde fala dos conteúdos do período 27/4, 29/5. É essa frase que nós devemos colar, copiar, colar e salvamos então o nosso conteúdo. Então, frequência e conteúdo, a mesma coisa, né? Só mudou ali a bolinha que nós colocamos na avaliação. Agora, quarto e quinto ano tem notas, precisamos registrar essa avaliação. Olha só, clicamos em avaliação, escolhemos a turma, a disciplina e vamos clicar em consultar. Primeiro semestre ainda, né? E olha só algo interessante, como que eu vou registrar a avaliação 2 se a avaliação 1 ainda não foi registrada? Não reconheceu a avaliação 1, eu não registrei a avaliação 1. Então, sabe o que nós temos que fazer? Voltar lá nos conteúdos que nós colocamos, digitamos a avaliação 2 e vamos colocar a avaliação 1. Eu fiz isso propositalmente porque até mesmo para vocês entenderem que é possível fazer alteração. Ó, avaliação 2. Clicamos no lapisinho. Como é uma avaliação 2 e ainda não foi feita a avaliação 1, primeiro precisamos registrar a avaliação 1. Então, nessa data, esse primeiro registro de avaliação é a avaliação 1. Então, voltamos lá em avaliação. Agora, fizemos a alteração, fizemos a correção, né? Clicamos lá em avaliação, consultar. E vai estar constando lá, que não tem avaliação 1. Aparece só 1 e 2 agora, mas conforme eu for registrando, vai aparecendo, tá? Então, se eu cliquei avaliação 1 ali, depois tem recuperação 1, avaliação 2, recuperação 2, avaliação 3 e assim por diante, até 10 pode ser que ele aceita, né? O mínimo 3 conforme o nosso regimento. Então, nós colocamos a nota e a data. Então, a data nós colocamos data de 27/4, que foi onde nós criamos lá nosso conteúdo. Então, estipulamos um valor aí 2 para essa avaliação. E aí está, então, o número dos alunos, o nome dos alunos e o valor da nota que nós vamos registrar da avaliação. Então, por exemplo, esse aluno primeiro aqui, a Ana Vitória tirou 1,5 da avaliação valendo 2, né? O Caio 2,0 e assim por diante. Depois que terminamos de registrar todos eles, nós vamos habilitar as opções de conteúdo que nós trabalhamos. Quais foram os conteúdos? Por exemplo, essa professora, ela trabalhou para essa avaliação, quais conteúdos? Ela vai clicar. Pode ser um ou mais, ou todos, né? Mas no caso da primeira avaliação, vamos imaginar que sejam os primeiros conteúdos trabalhados aí. Então, poderia ter outros também para outras datas, mas o ideal seria os primeiros conteúdos, primeira avaliação, né? Deixar os próximos conteúdos aí para as próximas avaliações. Então, salvar. Não vamos salvar porque a avaliação é algo que a gente não consegue excluir depois, né? Tudo que nós fizemos no login da professora ali, nós excluímos. A avaliação a gente não vai conseguir excluir, então não vou clicar em salvar. Mas que quando clicamos em avaliação, então vai aparecer lá a avaliação salva. Não salvei, ele não vai aparecer. Mas se tivesse salvo, ele já ia habilitar ali a parte da recuperação 1, para nós registrarmos depois. Avaliação 2, avaliação 3. Então, o sistema ele fala que a quantidade mínima de avaliações é 2, mas conforme o nosso regimento são 3 avaliações, né, 3 recuperações, então nós vamos, conforme eu for registrando aí, vai aumentando, tá? Então, não vamos seguir o mínimo do sistema, e sim o mínimo do nosso regimento. Bom, essas então foram as instruções da Instrução Normativa 009, ela foi publicada no dia 1º de junho, e nós tivemos também depois a Instrução Normativa 010, que fala sobre ensino infantil. Espero que tenha ajudado, a qualquer dúvida estou à disposição.